Olá, Emily. Já me Olá, boa escuta? noite. Tô me escutando. Que E bom. você, tudo bem aí, professora Alcina? Tudo bem, graças a Deus. Ah, então tá Um prazer ótimo. estar aqui hoje. Ah, e o prazer é todo meu. Que a gente acabou adiando, né, Opa, essa live algumas semanas, mas deu tudo certo. Era para ser essa semana mesmo. Acho deu. que foi a É, melhor, né? deu, ainda bem. Ai, com certeza. Tá todo mundo escutando bem? Então a gente já vai começar, né, a nossa live, né? Eu vou Não, apresentar primeiro a professora Alcina. Fiz até uma colinha aqui para não esquecer. Então, a professora oh, Alcina é fisioterapeuta, né, pela Escola Baiana de Medicina, especialista em ensino de pesquisa e extensão e educação pela Universidade Estadual da Bahia. É membro da Brafisme, né? É mestre também em tecnologia de saúde pela Escola Baiana de Medicina. É coordenadora do curso do Instituto Patrícia Lordello e professora também do curso, né? E pesquisadora do Centro de Atenção do Assoalho Pélvico. É isso, professora Alcina? é isso. Acho que tem até mais coisas aí, mas um currículo maravilhoso. E é uma pessoa É, maravilhosa que tem bastante experiência com essa técnica nova, né? Que eu acredito que muita gente ainda tem muita dúvida, né? Sobre a radiofrequência, né? Nas disfunções pélvicas. E não é isso, professora Alcina? sim, Emily. Boa noite a todas e a todos. Não sei se de repente tem algum rapaz por aí. Então é um prazer enorme estar aqui participando desse projeto de vocês, muito especial o projeto. Fiquei apaixonada quando comecei a pesquisar no Instagram de vocês, né? Toda a proposta com infertilidade e a possibilidade de gerar novas vidas e a fisioterapia participando disso tudo me encheu de amor, assim. Gostei muito mesmo do projeto, então obrigada antes de tudo por me proporcionar conhecer esse projeto tão bonito que vocês fazem aí em Campinas. Então, sobre a rádio, né, a radiofrequência, ela é de fato nova, né? Se a gente for pensar, nossa área é nova, né? Sim, Imagina a sim. possibilidade, essa aplicação da radiofrequência não ablativa, né, que é a nossa vertente principal, apesar de existirem outros tipos de radiofrequência, mas a minha prática, inclusive de pesquisa, a prática clínica, ela é da radiofrequência não ablativa. E a gente tem conhecido opções, né, tem incluído, na verdade, a rádio como opção terapêutica. Oh, Otávio, estás aí? Bem-vindo, então, também. Então, a gente agrega como opção terapêutica nova e cada vez mais disfunções parece que vão sendo associadas, mas no final das contas é o raciocínio biológico, né, do que a rádio pode proporcionar ao nosso corpo e estimular, que vem abrindo muitos leques de possibilidades terapêuticas, assim. Então, é alguma coisa nova e muito promissora. Eu acho que a gente ainda sabe muito pouco sobre ela. Ai, com certeza, professora Alcine. Na verdade, quando eu fui pensar, né, em estudar, começar a fazer os cursos, né, de radiofrequência, eu achava que ela só, eu acreditava que era só a ação do colágeno, né, da produção do calor, de colágeno, e tem muito mais, né? Não é só você proporcionar, né, essa produção de colágeno, mas tem outras indicações, outras maneiras que a gente pode trabalhar a radiofrequência, né? Sim, perfeito. É porque acaba que a gente pegou a técnica, né, a tecnologia disponível na área da estética, então a estética já trabalha com a radiofrequência não ablativa há muito tempo, então tem muito estudo histológico, muito interessante, né, estudos feitos com animais, temperaturas diferentes, tipos diferentes, que é de onde a gente tira muitas das ideias dos efeitos biológicos assim da radiofrequência, porque de fato veio da estética, né? Então, a Sim, defesa principal e a tentativa de justificar o efeito estético que a gente encontra, inclusive no curto prazo, o efeito Cinderela, de assim que a gente acaba de fazer a aplicação, é essa ideia da ação sobre a principal proteína que a gente tem no corpo, que é o colágeno. Então, a gente tem um efeito agudo, claro que a depender, né, da forma
do protocolo utilizado, mas o que a gente trouxe inicialmente da estética é a ideia de que essa onda, né, da radiofrequência, essa onda eletromagnética, ela tem a capacidade de fazer uma retração da proteína já existente, do colágeno, e ao mesmo tempo, com a temperatura adequada, né, com a potência adequada, tempo adequado, a gente consegue fazer uma estimulação da ação do fibroblasto. Então a gente não cria novo fibroblasto até onde parece, mas a gente consegue fazer uma estimulação desse fibroblasto para que ele produza o colágeno, que é o mais falado, né, com um efeito de produção principal em torno de 7 dias depois da aplicação, mas até 21 dias depois a gente também tem a estimulação da produção da elastina. Então a gente acaba agregando, pensando no tecido cutâneo, que é o mais estudado, né? A gente agrega essa ação tanto do colágeno em termos de sustentação, quanto também da elastina, que o tecido precisa dessa propriedade elástica, né? Então, quando a gente começa a utilizar em mucosa, isso tudo também vem. Mas, sem sombra de dúvidas, ainda é um pensamento reducionista que a gente tem, pensando muito exclusivamente, né, no fibroblasto, no colágeno e na elastina, porque a gente também tem vasodilatação. Com isso, claro, a gente melhora os efeitos metabólicos de forma geral. Então, tem muita coisa aí que parece que vai surgindo. Efeitos de sensibilidade, a gente tem encontrado muitos desfechos interessantes, mas que a gente ainda não consegue explicar biologicamente todos eles. Então, o carro-chefe do efeito biológico, sem sombra de dúvidas, é o colágeno. É o colágeno. Aí, deixa eu só fazer um adendo, Emily, que eu acho que é importante a gente pontuar também sobre isso, né? Quando você fala isso da estética, quer dizer, eu falei, né, da pele. Sim. Essa aplicação inicial foi vislumbrada, né, aqui no Brasil por professora Patrícia Lordelo. Então, ela estava num congresso em que ela estava participando enquanto modelo da aplicação da radiofrequência em face, pela professora Patrícia Freud. E daí ela falou, mas a gente não pode fazer isso na genitália? Então, a gente começou muito pela disfunção estética também na região íntima, e depois que as disfunções outras pélvicas, né, foram sendo incluídas aí nas pesquisas, mas de fato ela veio também no ponto da estética. Tá, perfeito. Então, é praticamente ela que começou mesmo aqui no Brasil a realmente começar a estudar sobre isso e pensar na aplicação pélvica, né? Isso, porque a gente, eu não vou ter certeza agora na fala se a gente já tinha algum dado de Ai, acho que travou. nós realmente não tínhamos. Eu não sei se eu caí. Ai, acho que deu uma travadinha, Alcina. Foi, acho que deu. Agora voltou. Isso. Então, na época, eu acho que não tinha nem de radiofrequência ablativa ou não ablativa. Tá. Então, de fato, ela quem desbravou isso, junto com a professora Patrícia Freud, dando o arsenal do que ela já sabia sobre a radiofrequência. Que legal. Então, tem um caminho bem bacana. E aí, foi espalhando pelo Brasil e pelo mundo também, né? Com certeza, com certeza. E, Alcina, fala um pouquinho, assim, da diferença, né, que era usada a radiofrequência muito mais na parte de problemas osteomusculares, na ortopedia, acredito eu, né, que era muito mais usado essa técnica, mais para ortopedia mesmo, e ela não era microablativa, era isso, né? E agora... Na verdade, tem bastante variação. Fale, desculpa, Emily. Não, com os trabalhos, né, trabalhando nessa área pélvica, a gente usa não ablativa, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho da diferença e da importância, né, de você saber que realmente é uma técnica muito mais segura, né? Então, alguns países já usam a radiofrequência com mais frequência há mais tempo, eu diria, assim.
Algum tempo atrás eu conheci um fisioterapeuta argentino, Diego, e infelizmente não vai me ocorrer o sobrenome agora para eu dar o crédito certinho. E Diego é da área ortopédica, Diego é doutor, estuda muito a radiofrequência, né, a tecaterapia, que é outra forma de ser chamada. E Diego já usava há bastante tempo, assim, na área osteomioarticular, assim, para os esportes era alguma coisa já bastante usual, que eu desconhecia. Devo dizer que na minha graduação, eu me formei em 2005, eu nem sabia da existência da radiofrequência, nunca tinha tido experiência nos estágios da faculdade ou em cursos outros, então para mim era realmente uma técnica completamente nova, mas tinham outras áreas da fisioterapia, como a dermatofuncional e como a ortopedia, que já utilizavam. Então, eu nunca me debrucei muito sobre esses estudos, né, de outras áreas, mas pegando esse referencial que eu trago agora de Diego, esse argentino, eles utilizavam a radiofrequência não ablativa para esse tratamento também muscular e articular. E aí, qual é a defesa da ideia de a gente conseguir ter um acesso tão profundo, né? Porque se a gente pensar, ok, região genital... Ai, acho que travou novamente. Acho que a internet tá travou. Acho que Eu travou. Não sei até onde vocês me escutaram. Acho que a gente não escutou nada. Não. Ai, meu Deus, então volta. Desculpa, tô instável aqui. Você tá então, até na Bahia? Tá na Bahia? Ainda não. Ainda não? Ainda tô em Porto Alegre. Tá. Na casa de amigos do peito. Eu viajo amanhã. Então hoje o dia foi assim meio caótico, mas amanhã vai dar certo. Eu já vi aqui que alguém perguntou o que é ablativo e não ablativo. Então, deixa eu fazer a construção do pensamento. Então, vou falar primeiro do ablativo e não ablativo. Então, até onde eu sei, né, nessa parte da ortopedia, a utilização era mais da não ablativa. Mas eu devo dizer que eu nunca adentrei muito nisso. Então, qual é a diferença da ablativa e da não ablativa e da microablativa? Temos 3 variações. Se a gente faz lesão no tecido ou não. Então, toda vez que a gente fala de uma radiofrequência não ablativa, ela é uma radiofrequência segura do ponto de vista se eu estiver trabalhando dentro do protocolo certo, mas tem risco de queimadura sempre, porque a gente vai ter aumento de temperatura com a passagem da onda eletromagnética. Então, na não ablativa, eu causo um processo inflamatório, que é a partir desse processo inflamatório que eu faço a estimulação do fibroblasto, e na ablativa e microablativa, eu causo lesão no tecido. Então, o tecido ele não fica mais íntegro. Eu, de fato, lesiono para que o processo de cicatrização daquela lesão faça uma produção ainda maior de colágeno e de elastina nesse sentido, né? Mais aporte sanguíneo, eu tenho um processo inflamatório muito mais importante do que eu tenho na não ablativa, onde eu não tenho descontinuidade de tecido. Então, essa é uma diferença entre a microablativa e a ablativa, porque a micro, normalmente, a penetração dessa lesão ela é menor no tecido e a ablativa vai ser maior. Então, essa vai ser a variação em termos de ablação. A gente pode ter ablações muito grandes para outras coisas também, que não estão dentro do nosso escopo das disfunções pélvicas, mas dentro das disfunções pélvicas a gente tem as 3 possibilidades. A minha prática clínica e científica é toda na não ablativa, mas a microablativa tem crescido bastante em termos de pesquisas. Aqui no Brasil, inclusive, tem um grupo bem forte que está pesquisando bastante coisa, bem interessante. E a ablativa, aqui no Brasil, eu não consigo me lembrar de nenhum trabalho, mas fora do Brasil tem. Mas é lembrar que quanto maior a ablação, maior a chance também de efeito colateral. Então, nesse sentido, a não ablativa é mais segura, apesar da gente também ter risco de queimadura se a gente não tomar cuidado com a aplicação, já que a gente tem aumento de temperatura invariavelmente, assim. Então, essa diferença das 3, e aí a gente ainda vai ter diferença da polaridade também, né? O que eu estava pensando, quando eu estava falando de Diego, dessa parte ortopédica. Então, a ideia é que quando a gente tenha a radiofrequência monopolar, eu tenho uma placa passiva e um eletrodo ativo, eles vão, a transferência de energia, né, vai ficar entre esses 2 polos, e
teoricamente, eu tenho também uma ação mais profunda da corrente. Quando eu tenho um bipolar ou tripolar, todos os polos estão dentro do mesmo cabeçote, então a rotação iônica vai acontecer aqui. Então, teoricamente, ela é mais superficial. Mas eu desconheço até o momento estudo que tenha de fato avaliado esse efeito de profundidade, fazendo a comparação entre essas questões de polaridade, assim. Mas a gente tem a possibilidade, na região genital, normalmente a gente usa o monopolar. Até pelo tamanho, sim. Mas também tem a possibilidade do bipolar ou do tripolar na região externa. Perfeito. Perfeito. Vamos falar então um pouquinho das indicações, né? Então, para que a gente utiliza, né? Quais as indicações dentro da fisioterapia pélvica, né? Que você tem estudado e que os nossos pacientes podem se beneficiar, né? Conhecer um pouco mais. Quais as indicações que você faria da radiofrequência? Então, uma clássica aí, realmente muito clássica, eu quero dizer, de alguns anos, né? E muito certeira, assim, sem sombra de dúvidas, é a parte da estética íntima. Então, para flacidez de grandes lábios vulvares, o efeito é realmente muito interessante. Então, o ensaio clínico randomizado já foi publicado. Todo estudo que é de estética, a aplicação é muito mais rápida, a gente tem um N muito maior, então é muito mais fácil de rodar e fazer os ensaios clínicos randomizados. Mas quando a gente vai para as disfunções, né, pensando em continência urinária, continência fecal, evacuação adequada, disfunção sexual, é mais difícil da gente conseguir fazer esse N mais robusto, então a gente ainda tem deficiência de ensaios clínicos randomizados na literatura. Então, nosso grupo de pesquisa tem hoje publicado de indicação, né, e misturando também o que a gente vê de prática clínica, a gente tem a incontinência urinária de esforço feminina. Então, não vão ser todas as mulheres, né, que vão se beneficiar da radiofrequência. Lembrando só que a radiofrequência é uma técnica adjuvante, tá? Ela não é técnica exclusiva, então a gente segue fazendo o que tradicionalmente a gente segue. Se precisar de eletroestimulação para fé, se precisar neuromodular essa bexiga, se precisar de treinamento dos músculos do assoalho pélvico, segue fazendo tudo. E a radiofrequência vem para agregar e trazer outras questões que a gente não conseguia no nosso arsenal habitual ou que a gente consegue acelerar processos. Então, é possível a gente fazer a aplicação da radiofrequência não ablativa em meato uretral, né? Pensando nessa incontinência urinária feminina, quando eu tenho esse meato muito aberto, um meato em estrela, prolapso de mucosa. Então, quando eu vejo que, de fato, o colabamento passivo dessa uretra ele está bem diminuído, e a gente não consegue alterar esse colabamento passivo com as nossas técnicas tradicionais, a radiofrequência tem um potencial de aumentar esse colabamento passivo. Então, ela pode auxiliar nesse processo. Tanto ela extracavitária em meato uretral, quanto se a gente tiver a manopla intracavitária, a gente também pode fazer essa utilização na parede anterior da vagina, que daí a gente pode ter essa ação na região da uretra, né? Pensando no canal uretral completo dessa mulher. A gente já tem estudo também publicado sobre a utilização da radiofrequência não ablativa intracavitária em homens prostatectomizados, né? Com o quadro da incontinência urinária, que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas que daqui a pouco a gente fala, né? De contraindicações, essas questões dos cuidados principais, mas então a gente tem como auxiliar nesse processo de recuperação. Como a gente ainda não tem ensaio clínico randomizado, não dá para a gente afirmar ainda que a rádio consegue melhorar algo a mais que a gente não conseguiria tradicionalmente, mas no estudo piloto que nós fizemos, o resultado foi bem interessante e bem promissor, assim, mas o ensaio clínico ainda está rodando, tá? Então a gente não tem dado com grupo comparação ainda. Para aspectos da incontinência anal, a gente também já tem publicação. Então, o que a gente observou que tem melhor efeito da incontinência faz uma diferença grande em relação ao treinamento dos músculos do assoalho pélvico para a incontinência de flatos. Então, incontinência de flatos, normalmente, o mais difícil da gente conseguir tratar, porque o ar ele passa com mais facilidade, né? Então, a rádio teria esse potencial
potencial de tentar aumentar a pressão também passiva do ânus, do canal anal, e a gente conseguir ter uma redução desses escapes de flatos. A gente tem... Então, isso é o que eu tenho clareza de publicação que a gente já tem na área, mas na prática clínica... Fale. Não, eu queria te perguntar sobre a síndrome geniturinária da menopausa. Perfeito, obrigada, Emily. A gente também já tem, né, um estudo publicado sobre a síndrome geniturinária. O ensaio clínico randomizado está para sair agora. E os efeitos também foram muito interessantes, assim, né, para aumento de lubrificação vaginal, porque a amostra 100% tinha ressecamento vaginal. E daí, com a rádio, a gente teve melhora da lubrificação em praticamente todas as pacientes. E aí, em consequência, diminui a dispareunia, né? Então, elas tendem a sentir menos dor na relação sexual. Então, é um efeito bem positivo. A gente hipotetiza, assim, não tem estudo histológico ainda, mas a ideia é que talvez com a aplicação dessa radiofrequência a gente possa melhorar também a mucosa desse canal vaginal. Então, de repente a gente conseguir mesmo, não sei se isso é real, mas da gente conseguir melhorar a distribuição das células vaginais, né? Da gente ter mais célula superficial, menos célula profunda. Impacto positivo na incontinência urinária também, na sensação da coceira, né, do prurido na região, também um efeito positivo. Então... Porque aumenta, né? Tipo, aumenta a temperatura de toda a região, vasculariza mais, né? Então, isso... Exatamente. Eu vejo como, não sei, né? Na minha pouca prática clínica, eu vejo que assim, isso é muito real, assim, né? Essa vascularização... E principalmente quem tem dispareunia, parece que é muito rápido, né? A diferença, elas sentem muita diferença, né? Isso. E assim, até às vezes mulheres que não têm queixa de ressecamento vaginal, quando a gente aplica, elas sentem que aumenta fluxo também, assim, né? Aumenta lubrificação, não é fluxo, não quero dizer que aumenta secreção patológica, tá? Mas muito mais nesse aspecto da lubrificação, porque como aumenta a temperatura, como você falou, aumenta a vascularização, então eu tenho mais transsudação também dessa região. Então acaba que naturalmente a gente acaba tendo uma lubrificação melhor. E aí nesse viés, né, da dor na relação sexual, a gente pode tê-la por uma questão de lubrificação baixa, que a gente já tem clareza que a rádio melhora, mas também por uma hiperatividade muscular, que na prática, a gente ainda não tem isso documentado em nenhum estudo, até onde eu sei. Na prática clínica, a gente vê a diferença incrível, né, de fazer o protocolo para relaxamento muscular, que é fantástico, assim. Então, a gente acelera resposta terapêutica de maneira incrível, assim. Não sei como era a vida antes da radiofrequência. Eu também não sei. É muito legal. Como ajuda. E eu acho o efeito muito rápido, né, Alcina? Assim, muito, tipo, imediato agudo quase, ali, né, da aplicação. Isso é incrível. Na própria mesmo. sessão, né? A gente aplica, consegue fazer a terapia manual com muito mais liberdade, o músculo cede, aquela, né? A gente diminui de fato a atividade do fuso. Sim, e aí você consegue usar um vibrador, consegue, né, sem tanto desconforto. Eu vejo que acaba acelerando mesmo, né? Às vezes você, sem a radiofrequência, você ia precisar de várias sessões, né? Ou, claro, usar outras técnicas, né? Mas parece que acelera um pouco o processo, né? Não um pouco, mas bastante. O processo que às vezes você ia demorar, mesmo com a fotobiomodulação, que é bem legal, né? Com massagem perineal, com várias técnicas que a gente já utiliza. E eu acredito que a gente, né, fisioterapeuta não é só uma técnica, né? Então a gente utiliza várias técnicas mesmo para os tratamentos em geral, né? A gente continua utilizando, mas eu acho que principalmente para essa indicação, é muito legal, é muito diferente, né? Exatamente. E aí a gente ainda pensar que essa dor na relação pode de repente ser originada por uma cicatriz, né, aderida lá de uma episiotomia, de uma lesão perineal, alguma cirurgia realizada na região, que a radiofrequência também vai ter essa indicação para quadro de fibrose, né? Então, na mulher, nesses casos cirúrgicos, se a gente pensar no homem, a doença de Peyronie, que é alguma coisa que eu tenho
da prática da pesquisa, mas a gente ainda não tem robustez na literatura, mas a ideia, porque acaba que Perroni tem muito mais estudos com ondas de choque, tá, do que radiofrequência, mas eu devo dizer que do que eu vejo, do que eu vi, né, da época que a gente fez o desenvolvimento do estudo, o resultado foi muito interessante para trazer função, tá? É importante dizer que o resultado na doença de Perroni não é a gente conseguir normalizar a angulação completamente. Então, a gente consegue ter uma redução leve de angulação que permite que esse homem possa voltar a ter uma função sexual funcional, apesar de ainda existir angulação. Então, a proposta não é, infelizmente, né, a gente não conseguiu fazer normalização total de angulação, mas em termos de dor, função erétil muito melhor, a possibilidade de voltar a ter penetração, né, com a ereção com penetração. Então, são aspectos funcionais que a gente consegue na doença de Perroni. Mas, esteticamente, muitos homens não ficam satisfeitos, tá? Vale a pena dizer pra gente não ficar com a ideia de que, mágica, a gente consegue desfazer aquela placa fibrótica toda. Infelizmente, ainda não. Talvez algum outro protocolo, alguma outra coisa, alguma outra forma de aplicação, talvez combinado com as ondas de choque. Vamos ver o que o futuro traz aí. Não, com certeza. Porque é uma doença que realmente é muito ruim para os homens, né? E é legal que tenha a radiofrequência já como... Vocês fizeram um estudo? Um estudo? Foi uma série de casos, tá. E foi bem interessante, foi publicada em um dos congressos na época, já não me lembro mais, acho que foi por volta de 2015 que a gente fez esse estudo, foi bem bacana, e os resultados foram bem interessantes, assim, muito promissores, mas a gente ainda não tem ensaio clínico randomizado, teria que fazer comparação, né, para ver também a evolução natural da doença, que tem uma evolução natural da doença de Perroni também, então precisa desse grupo controle para a gente ter uma informação mais robusta, sem sombra de dúvidas. Mas na prática clínica a gente vê como isso pode ajudar esses homens, né? Com certeza. O tratamento, inclusive medicamentoso, ele é muito falho, a cirurgia muitas vezes precisa fazer colocação de prótese peniana associada, então não tem nada muito maravilhoso ainda para a doença de Perroni, infelizmente. Outra coisa que a gente tem visto também na prática clínica, mas que eu desconheço algum estudo no tema, é para função erétil. Então, a gente tem utilizado nessa ideia da vasodilatação, né, da gente conseguir também estimular de alguma maneira que esses vasos eles tenham maior turgor para conseguir fazer esse processo da vasodilatação para a ereção e fazer essa manutenção. Mas é alguma coisa experimental ainda, de prática, assim, clínica. Mas os resultados têm sido interessantes. Interessante. Daqui a pouco sai alguma coisa a mais aí de estudo. E especialmente com combinação, né? A gente tem testado na prática com onda de choque, com a estimulação, né? Que a gente já tem estudo sobre o tema. Fotobiomodulação, a gente tem tentado algumas coisas, porque os pacientes pós-prostatectomizados podem ter mais resistência no efeito terapêutico para disfunção erétil, né? Então, a gente vai tentando com segurança ver de que forma a gente pode melhar. Pesquisadoras são assim, né? A gente vai criando hipóteses. Né? Tá certo. E pesquisando, que eu acredito que esse é o caminho, né? Para a gente tentar levar o melhor para o nosso paciente, né? Para o nosso... eu acho que é nesse caminho. E sempre com pesquisa, né, Alcina? Que eu acho que essa faz toda a diferença. Isso, porque a gente precisa se basear muito naquele princípio da não maleficência, né? Então, eu só posso testar alguma coisa que tenha muita clareza de que a possibilidade de dar errado ou de piorar o quadro do paciente seja ínfima. Se eu tenho uma chance elevada, não vale a pena testar. Sim, e na verdade a fisioterapia, né, infelizmente, né, vem de um serviço técnico, né, há muitos anos atrás, né? Então, hoje em dia a gente sabe, né, que a fisioterapia vem com evidências, né, fisioterapia com evidências científicas, né, com estudos, que a gente vai ficando cada vez, né, não é achismo, né? Então são estudos que estão aí para realmente com, né, combinação de técnicas novas,
tudo para tentar melhorar a qualidade de vida do paciente, né? E a gente conseguir sanar mesmo né, a disfunção e melhorar a vida desse paciente. Acredito que é isso, né, Alcina? É, A gente não quer fazer mais nada com achismo de muitos anos atrás, né? Agora exatamente. já vem, E já nossa tem. área, Pode desculpa. falar. E nossa área é muito pulsante nisso, né? A É gente muito. tem muita evidência de muita coisa, assim, e tem muito trabalho saindo, muitos estudos com boa qualidade metodológica, grupos muito sérios envolvidos, e o Brasil é um exponencial internacional, assim, na área de fisioterapia pélvica, né? A gente é muito forte, muito, e a gente está muito à frente do nosso tempo. Ai, Se a gente pensar internacionalmente falando, assim, a gente tem que um legal. tratamento de ponta, de fato. É, vocês foram agora, não foram? Para Viena, né? No Fomos congresso, né? Foi o do da ICS ICS, mesmo, né? foi, da É Sociedade International Internacional de Continência. de Continência, isso mesmo, que para Sim. nossa área é um dos congressos, né? Tipo, os de referência mesmo, o melhor congresso, né? Que a gente tem de referência, né? Que E, sai todos os guidelines, né? exatamente. E hoje eles se denominam como sendo multiprofissional, né? Não mais médico, assim. Isso é bem bacana. Então, a gente tem um coro muito grande de fisioterapeutas, de enfermeiros, os urologistas, uroginecologistas, alguns ginecos participam também. Mas tem um escopo do multiprofissional, principalmente nessas 3 áreas, né? São as mais habituais, porque também fora do Brasil a enfermagem é muito forte, é mais forte do que a físio Sim, no tratamento, né, das disfunções pélvicas em alguns lugares. Não posso sim. falar, não posso dizer muito generalista, assim. Mas então são 3 categorias que estão muito presentes assim na ICS. É bem bacana. Ai, muito legal. E sabe que eu tive uma E pergunta. Ah, pode E falar. só nesse viés, porque eu lembrei agora que a gente acabou que não falou de criança, né? Em criança a gente não tem usado Isso. radiofrequência assim, real. Mas ano que vem vai ter a ICCS, que é a Sociedade Internacional de Continência na Infância. O congresso vai ser em Salvador. Ai, Então que pode valer demais! muito. Segundo semestre do ano que vem vai ter muita coisa em Salvador. Vai ter o brasileiro de urologia, que vai ser juntinho da ICCS, e a gente ainda vai ter o internacional, o Enfisme, Conefish, aqueles que a gente já faz há muitos anos no Nordeste, mas que acabou deixando de ser do Nordeste, né? Hoje tem uma representação nacional e internacional que também vai ser em Salvador. Ai, que Então vai ter legal. muita coisa legal aí para se a gente tiver profissionais assistindo Assistindo. também. Sim. Então vai ter muita coisa nova no que vem Ai, também eu vou para nesses Bahia, com congressos. certeza. Por favor, vamos te aguardar lá. Ô, Alcina, deixa eu perguntar algo assim mais prático. Eu tive uma pergunta uma seguidora aqui do Instituto, que ela queria saber assim se a aplicação da radiofrequência se dói, se é desconfortável. Então, a radiofrequência não ablativa, não, tá? Mas a radiofrequência microablativa e ablativa dói porque lesiona o tecido. Então, Tá. normalmente, o que eles fazem para poder minimizar esse desconforto é fazer anestésico tópico, né? Então, na mucosa, meato uretral, Ah, tá. onde for a aplicação. Mas para a radiofrequência não ablativa, de forma geral, não tem desconforto dentro dos protocolos que eu sigo, tá? Tá, Alguns perfeito. protocolos, por exemplo, tem uma rádio que é americana, se eu não me engano, a Vivev, que ela se diz uma radiofrequência não ablativa, mas ela ela é uma criorradiofrequência. Então ela resfria o tecido, aplica a radiofrequência, pode chegar até quase 50 graus Celsius, mas eles ainda defendem que é não ablativa, Nossa e vai de senhora. novo refrigerando. Então ele vai fazendo essa mudança entre temperaturas, Tá, tá? Então, claro, o frio também faz uma anestesia na região, para você conseguir tá. tolerar temperaturas assim, né? Porque 50 graus. normalmente a gente vai trabalhar com no máximo 42 graus Celsius, Sim, sim. né? Se for para algum aspecto de estética, depender, chega em 44, 45, mas de forma geral, até esses 42 tende a ser bem confortável. E um Ah, calor, né? depende. Sentir um Isso, calor, um um calor. calorzinho a mais. Isso.
Mas não é para dar a sensação de como se fosse queimar. Sim. Essa sensação do quase queimar é perigosa, tá? Então a gente precisa trabalhar com quente ou um morninho, a depender do que a gente esteja aplicando, ou um quente. Pode ser também que, claro, a depender de qual fase do ciclo menstrual essa mulher esteja, ela pode estar mais sensível. E aí pode ter dia que a gente não consegue alcançar a temperatura que a gente quer. Sim. E não podemos colocar anestésico tópico, tá? Porque a gente tem risco de queimadura real. Sim. Então, a sensação da paciente é um bom termômetro pra gente, além do termômetro real que a gente utiliza para checar a temperatura, né? Então, tem que ter muito cuidado, porque ela pode queimar. Sim, tem que tomar bastante cuidado. Por isso que até uma das contraindicações, né, relativas é essa falta de sensibilidade, né? A gente, Exatamente. na verdade, né, até com crianças, né, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Ou a paciente que realmente tem um problema, né, de sensibilidade na região, né, tem que medir a temperatura, né, até quase que contraindicado, né? Exatamente. É relativo, eu falo porque, né? É relativo, isso. Porque tem, né, com pouca, né, uma sensibilidade um pouquinho alterada, com o termômetro e tudo mais, eu acredito que a gente Com bastante consegue... cuidado. Isso. Mas se for... né, tem uma alteração muito grande, né, de sensibilidade, aí eu acredito que tem que verificar muito bem a indicação. Isso mesmo. Perfeito. Como a gente usa o preservativo também sempre, né, quer dizer, na maioria das vezes, na maioria dos aparelhos, a gente pode usar o preservativo, ele também já faz uma barreira de proteção, então isso também deixa a gente um pouco mais tranquila. Mas toda vez que a gente tiver a possibilidade de esterilizar aquele cabeçote, né, ele seja, eu posso retirar ele do aparelho e mandar para esterilizar. E ele seja um resistivo, que é aquele metálico, eu tenho uma chance maior de desconforto. Então, se alguém já fez, por exemplo, na face, que vai direto com aquela manopla metálica, vai pensar, ai não, aquele negócio dói no rosto, imagina na região genital. Mas, normalmente, como a gente tem o preservativo por cima, ele tende a ser mais confortável também. A temperatura vai aumentando de maneira mais gradual. Então, de forma geral, nenhuma paciente... Né? Exatamente. E chega a ser gostoso, assim. Não é só um, ai meu Deus, tô tolerando. Não, pra maioria é gostoso. Sim, perfeito. É um quentinho bom. Um quentinho bom. E aí vamos falar um pouquinho então das contraindicações. Pode falar. Tá, antes da contraindicação, porque como a gente também tá no canal, né, pensando nos aspectos de fertilidade que vocês trabalham, no pós-parto, a gente também já tem alguns estudos bem interessantes da aplicação da radiofrequência para aquelas mulheres que têm sensação de frouxidão vaginal depois do parto via vaginal. Então, a gente tem estudos tanto com radiofrequência não ablativa quanto microablativa, com aplicação intracavitária, introito vaginal. Isso. Tem uns estudos que fazem também a parte da estética, para fechar um pouquinho mais a visualização do introito. Mas se a gente pensar só em função de canal vaginal, ele também ajuda, assim, na sensação, né, nesse preenchimento. Hipoteticamente, pode ajudar o músculo a retornar ao seu diâmetro habitual, mais rápido, mas isso não tem comprovação científica. Mas na prática clínica, a sensação que eu tenho é que quando eu posso fazer, né, tem indicação com alguns pacientes de puerpério com essa sensação de frouxidão vaginal, parece que vai mais rápido. Isso. Não que o Temap não vá fazer o papel, tá? Temap é mega comprovado, a gente não está discutindo que um seja superior ao outro, mas a rádio parece trazer algo a mais, assim, mais rápido, talvez. Isso. E também porque, na verdade, os exercícios, né, o treinamento da musculatura do assoalho pélvico vem para melhorar a função, né? Mas eu acredito que a radiofrequência acaba mudando um pouquinho o tecido, né? O tecido, né? A musculatura, o tecido da região, que é algo que só fazendo o exercício acaba demorando muito mais, né? Para você conseguir atingir biologicamente esse tecido. Por isso que é tão interessante, às vezes, associar mesmo, né? Assim, pela essa alteração biológica do tecido mesmo que a radiofrequência, as alterações todas que a gente tem falado, né? Perfeito. Muito legal lembrar dessa indicação, porque realmente pós-parto, né? É uma... E a gente poderia fazer quanto tempo depois do parto, assim? Qual que seria a indicação?
Uma questão do mais imediato seria fluido de sangramento, né, do lóquios. Então, a depender de como ela esteja de fluxo, vai ficar desconfortável fazer uma aplicação intracavitária, Sim. mas não que haja uma contraindicação real, assim. Eu não consigo vislumbrar, de fato, uma contraindicação. Mesmo que o colo ainda não esteja todo fechadinho, mesmo que, enfim, a gente esteja num pós-parto mais imediato, eu penso que seja muito mais o aspecto do fluxo, né, desse sangramento, do que, de fato, uma contraindicação real. E também dela conseguir ir até o consultório, né? Claro. Porque com o Ou a bebê gente levar para recém-nascido. domicílio. Isso. Porque acaba, né, né, você fala assim, no primeiro mês, às vezes é tão difícil, né, de toda a organização do pós-parto, né? Então, acredito que às vezes ela vem procurar ou vem pensar sobre isso, sei lá, após 3 meses de gestação, né? Assim, pós-parto, né? 3 meses pós-parto. Uhum. Então, assim, eu acredito que nem tem a procura tão cedo, às vezes, né? E tem toda uma coisa. Pode falar. Não, e tem toda a própria adaptação de todo esse corpo, né? Pós-parto mesmo, né? Então, toda essa alteração, né? Tudo que foi alterado, né? Nessa gestação. Então, às vezes, até interessante ter um tempinho maior, né? Para ver, para esse assoalho e toda essa região da pelve mesmo, tá se regenerando e voltando mesmo tudo para o seu lugar, né? Isso, perfeito. Aí uma coisa que eu faço muito ainda, né? Eu gosto muito dessa parte do puerpério também, é que para as puérperas eu abro, o público principal que eu abro a possibilidade do atendimento domiciliar. Então, para facilitar esse processo de retorno à fisioterapia, se a gente já estivesse fazendo antes ou de iniciar. Então, a depender do tamanho da radiofrequência, né, ou de qual vai ser a indicação, dá para levar também para casa da paciente. É meio um transtorno, um tanto assim, de muito material, mas é super factível. Perfeito. Então, acho que quando a gente trabalha com pós-parto, se quiser trabalhar ali mais imediatinho, essa flexibilidade do domicílio ajuda, né? Legal, perfeito. E aí, então, vamos falar um pouquinho das contraindicações, né? Que realmente não seria contraindicado realizar radiofrequência. Uma delas que eu sei bem é que é gestante, né? Não pode estar utilizando a radiofrequência, né? E não é que tenha comprovação de que não pode, né? Sim. Mas a gente não faz porque a gente não tem comprovação de que pode. Ninguém testa, sim. Então, precisaria provavelmente começar a ser testado isso em laboratório com animais para poder ver se faz alguma malformação, se tem algum impacto de trabalho de parto prematuro, enfim. Então, a princípio a gente não faz, nem a distância, né? Nem se for lá no pé, normalmente a gente não faz. Apesar da corrente fechar mais diretamente naquela região, mas a gente não sabe, então normalmente não se faz. Uma que você também que a gente já falou, né? A questão da sensibilidade. Sim. Então, se eu tenho um termômetro acoplado ao meu cabeçote, isso é mais tranquilo, porque eu delimito qual é o máximo de temperatura que eu quero e vou ter segurança. Mas na radiofrequência não ablativa extracavitária, de forma geral, a gente não tem, né? A gente faz a mensuração com o termômetro à parte. Sim. Então, o risco existe, então é uma contraindicação relativa, a gente precisa avaliar ponto a ponto. Se eu tiver infecção ativa, é contraindicado, porque como eu vou aumentar a vascularização, eu tenho um potencial de aumentar também essa infecção. Também desconheço tudo que tenha sido feito diretamente, tá? Então, essas contraindicações são contraindicações teóricas, assim. Sim. Se a gente tiver... né? O marca-passo pode ser... Tem algumas ideias mais antigas, assim, é que eu nunca tive na prática, né, paciente com marca-passo para poder fazer uso da rádio. Mas falava-se antigamente muito da imatização. Não é alguma coisa que eu escuto muito na atualidade. Mas a tentativa de fechamento da corrente elétrica, né, com ímãs até até a altura de região abdominal, para a gente tentar concentrar a energia ali. Mas, enfim, alguma coisa mais antiga que eu me lembro de já ter usado para eletroestimulação.
Mas a questão do marca-passo também vai, na verdade, deixa eu ajustar aqui minha fala, tá? A questão do marca-passo vai, porque a radiofrequência ela pode impactar também na bateria, né, das coisas, Isso, assim, de descarregar, relógio, né? não. Sim, Isso. Então ajusta aí, tá? A imatização tá, ela vai funcionar para eletroestimulação. Esqueçam a tá, rádio para isso. Então perfeito. vai nesse sentido da bateria do marca-passo, né? Tá, A gente perfeito. tem, para as questões Metais, né? oncológicas, Tá, metais na região na pélvica, que a região gente que pélvica. possa ter isso, possa ter o aquecimento associado, né? A gente pode ter também a questão do câncer ativo, ou alguma questão de metástase na região. A gente também não tem demonstração clínica, até onde eu sei, nunca foi pega uma célula tumoral ou aplicação da radiofrequência naquela região no nosso protocolo, para ver se teria disseminação de fato ou não, proliferação maior, mas pelo aumento da temperatura, aumento de vascularização, a gente hipotetiza que sim. Tá, Então a gente perfeito. não faz. Por isso, lá para Dildimirena não teria problema, né? Dildimirena não, porque não tem não problema, que é tem plástico, né? É um isso. material mais plástico. A gente fez um estudo, mas isso não está publicado ainda, então é informação extraoficial. A gente fez um estudo da aplicação da radiofrequência em tecido suíno, né, a colocação de um DIU de cobre e a aplicação da rádio na região como se fosse na altura de canal vaginal e o DIU de cobre aqui, e não houve aumento de temperatura no DIU de cobre. Mas isso ainda não foi publicado, isso foi feito, né, em tecido suíno, Suíno. que a gente precisa dele com poucas horas da morte, né, do animal, mas não é tecido vivo de qualquer maneira, né? Então Tá. não dá pra gente afirmar ainda Então, DIU de completamente. cobre ainda seria uma Ainda contraindicação. a gente ainda Fica fica na... assim, reticente. Para o Tá. intracavitário. O Intracavitário, mas extracavitário, isso. Para o extracavitário, isso. meato uretral não teria problema, né? A princípio, pensa-se que não, assim, a gente fechando ali, né, a corrente nessa região mais distal, teoricamente não, mas tem que ter cuidado, né? Se Sim, puder fazer sim. uma avaliação inicial de como está o colo, posicionamento, aplica a primeira vez, vê se a paciente pode voltar para gineco para reavaliar. Se Sim. acontecer já alguma coisa, suspende. Se tiver tudo bem, vai indo e vai avaliando, assim. Mas a gente ainda não tem evidência científica para sim ou para não. Tá. Perfeito. De contraindicação, eu penso que isso. É Eu me isso, lembre né? agora. Assim. Eu acredito também. E tem muita gente, né, que fala sobre, né, que procura, né, na verdade, as aplicações de laser, né, de CO2, que seria, assim, a indicação, né, da produção também de colágeno, né, e aí eu queria que você falasse sobre isso, né, se a radiofrequência poderia ser, né, poderia ser uma indicação, né, e qual que, se tem algum estudo já comparando as duas técnicas, né? Se você já leu alguma coisa sobre isso, que na verdade ela é, né, na região, nas aplicações, em disfunções pélvicas, né? O laser é muito mais conhecido, né? Assim, as pessoas buscam mais, né? E a radiofrequência ainda as pessoas ficam na dúvida, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, esse laser, né, de CO2, é um laser ablativo também. Então, ele causa lesão no tecido, aquele mesmo processo. Eu preciso de anestésico. Normalmente, pode ser feita também a utilização de antibiótico para evitar a infecção. Então, é uma terapêutica que precisa ter muito cuidado, mais agressiva, sem sombra de dúvidas. Claro, aumenta também a taxa dos efeitos colaterais. Então, a gente tem recebido no consultório algumas pacientes que ficaram com hiperatividade muscular por causa da dor, ou ficaram com pontos de fibrose por causa desse processo de regeneração. Então, existe contraindicação. Tá. Tem um estudo que eu conheço que foram 3 grupos, um de radiofrequência não ablativa, um de laser de CO2 e um de controle, só com TEMAP. E a gente teve demonstração de que
os dois grupos, tanto de radiofrequência quanto o de laser, foram superiores ao do Temap isolado. Claro que isso vai depender do que é que a gente está olhando, né? Se é incontinência urinária, se é vascularização, se é lubrificação. Tem vários desfechos que podem ser positivos ou não. Mas esse é um estudo interessante, porque ele mostra efeito terapêutico. Em termos de efeitos colaterais, foi mapeado no laser efeito colateral. Mas que, assim, a sensação que eu tenho, tá? Isso não é de guideline ainda, mas é a ideia de que a gente deveria começar, né, pelo menos agressivo, para ir vendo o que é que o paciente vai tendo de resposta. Vão ter algumas pacientes que, de fato, com o nosso tradicional e a radiofrequência não ablativa, não vão alcançar o efeito terapêutico desejado. E aí, ou a radiofrequência ablativa ou o laser de CO2 teriam um potencial maior de conseguir fazer questões que eu precise de maior concentração, maior produção do colágeno, maior retração dessas fibras. Então, tem potencial, sem sombra de dúvidas, mas é a ideia de que eu também tenho maior chance de efeitos colaterais. Então, quem está crescendo muito, que eu falei, né, agora há pouco, é a radiofrequência microablativa. Então, a gente tem um aparelho nacional, REX, se eu não me engano, não posso falar o nome errado. Mas tem um aparelho nacional que tem um grupo de São Paulo que está estudando bastante, bem interessante, os desfechos deles. E tem saído muita coisa com o laser também. Então, vale a pena. Assim, teoricamente, a gente, enquanto fisioterapeuta, pode fazer a utilização. Eu até achava que a gente não podia, mas eu participei de um congresso agora recente aqui, o Sul Brasileiro, aqui em Porto Alegre. Teve uma apresentação bem bacana da professora Carol... Ai, Carol vai me matar. Carolina Bragante. E aí ela trouxe um aspecto do nosso... da nossa legislação. Isso, de que a gente não teria limitação, de que só poderia ser não ablativo. Mas o que eu trago como ressalva é que como a gente precisa de acompanhamento com medicação, então, para eu fazer a técnica, eu tenho que fazer uma aplicação tópica, no mínimo, né? Se isso der pepino, né? Se eu tiver uma infecção, se eu tiver outros aspectos, se tiver que fazer antibiótico associado, a gente não pode prescrever. A gente não tem arsenal terapêutico para isso. Então, quem decidir mergulhar nesse caminho, que tenha uma equipe por trás, né? Uma equipe junta, que trabalhe junta. Porque nessas técnicas ablativas ou microablativas, é difícil da gente conseguir ficar independente, assim, em termos de segurança. Na radiofrequência não ablativa é mais fácil, é só a gente tomar cuidado com a questão da temperatura, mas pode queimar ainda assim, né? Mas nas outras a gente tem certeza de que a gente vai lesionar, então eu tenho que ter cuidado e esse arsenal de poder ter alguém para dar suporte, algum profissional de saúde, né, o médico. A enfermagem pode fazer algumas prescrições, odontólogo, enfim, que possa fazer alguma prescrição de medicação se for necessário. Então, só tomar esse cuidado. Tá, perfeito. Não, é muito interessante, realmente, as pessoas, né, até principalmente o público em geral, né, as pacientes que gostariam, né, de às vezes fazer algum outro, né, ler ou ouvir alguma coisa na internet, né, sobre, então, por que você não faz o laser? Porque, né, você não faz a radiofrequência? Então, para ela entender melhor, né, todos, né, os cuidados, na verdade, e o que pode acontecer, né? Então, acho que até para ela, né, ver que realmente tem algumas técnicas que pode, às vezes, antes, né, antes de fazer um laser, tentar mesmo, né? Os exercícios, tentar a radiofrequência, e aí sim, se a gente não tiver resposta, né? Que eu acredito que é uma porcentagem pequena, né? Aí e até um tratamento cirúrgico, né? Que acaba acontecendo, né? Então tem várias técnicas, né? Tá dentro do escopo, né? Da possibilidade terapêutica. Alguém pediu para ver a pergunta dela. Ai, vamos lá ver, ó. Ricardo Barim. Doutor Ricardo. Doutor Ricardo, vamos lá. Ó, o doutor Ricardo perguntou aqui. A gente já respondeu. Se o Mirena não seria contraindicado, né? Que a gente respondeu que não é contraindicação de Mirena, né? E na doença de Pireni,
a radiofrequência tem efeito em todas as fases ou só nas iniciais? A gente não tem isso bem mapeado ainda, tá? Então, isso é outro ponto que a gente vai precisar ter clareza nos estudos futuros, da gente conseguir fazer o fechamento, porque como foi um estudo inicial, um estudo piloto, a gente queria ver se tinha segurança, efeito terapêutico, o perfil do paciente em termos de período da doença de Peyronie, se já estava na fase estável, se estava nessa fase mais aguda, ele não foi bem delimitado. Então, é alguma coisa que a gente vai precisar delimitar para o futuro. Que os estudos de ondas de choque, nesse sentido, já são muito mais... nós já temos muito mais, né? Muito mais estudos na área, no tema, e a gente já tem delimitações mais importantes, assim. Tem uma revisão, por exemplo, das ondas de choque, interessante, uma revisão... Foi uma revisão livre, né? Uma revisão de literatura, mas por um centro alemão que trabalha muito com as ondas de choque na doença de Peyronie, que aí o que eles já conseguiram mapear é que a angulação não parece ter melhora real com as ondas de choque. Apesar de reduzir dor, apesar de melhorar a ereção, que muitos desses pacientes entram num quadro de disfunção erétil. E aí até porque melhora a ereção, às vezes fica com a sensação de que a angulação no dia a dia está maior, mas na verdade é porque tem mais sangue naquela região e a gente acaba tendo mais tração dessa placa fibrótica. E aí, vale aí o destaque, já que a gente pode trabalhar com a radiofrequência para doenças de Peyronie, padrão ouro para avaliação da placa é a ultrassonografia ainda hoje, né, porque seria mais simples, mas é claro que uma imagem de ressonância seria melhor, mas os estudos, de forma geral, usam a ultrassonografia para fazer essa medição. E as fotos, né, o registro fotográfico, ela deve ser padronizada, claro, distância, altura da máquina, e a ereção, ela é indicada que seja feita, seja induzida com medicação intracavernosa, do tipo Caverjete, porque aí a gente vai ter uma ereção muito grande, e aí a angulação vai ficar no seu potencial máximo. Então, claro que na prática clínica, normalmente a gente não faz tão amarradinha, até porque a gente, na maioria das vezes, eu pelo menos aqui em Porto Alegre, eu não tenho essa equipe multidisciplinar no consultório, nós somos físios, né, a gente não tem esses outros profissionais, então às vezes a gente não consegue essas avaliações tão sistemáticas assim. Mas é bacana que a gente dê essa clareza para o paciente, porque pode ser que ele comece o tratamento achando que ele tem uma angulação, porque ele estava com a disfunção erétil associada, nunca fez o Caverjete, nunca mediu a placa. E aí, quando a gente começa a fazer a aplicação da rádio, como a gente melhora a vascularização e vai melhorar a ereção, às vezes ele pode ter a sensação de que a angulação piorou. Mas a gente consegue ver pelas fotos que o pênis está muito mais túrgido na foto em que ele pode achar que a angulação piorou do que nas fotos iniciais. Então, a gente tem que ter cuidado assim com essas questões, já que a gente não tem boa delimitação. E aí, para as ondas de choque, parece também que o melhor efeito é na fase mais aguda. Então, antes de finalizar o primeiro ano, na verdade, a delimitação entre fase aguda ou já estável é se vai tendo mudança na angulação ou não, né? Mas, de forma geral, o pensamento é que dentro do primeiro ano tem maior potencial de modificação e depois do primeiro ano ela tende a ficar mais estável. Mas tem homens que conseguem reduzir depois do primeiro ano, como tem homens que podem piorar também depois do primeiro ano. Infelizmente, ainda é uma disfunção difícil. E o paciente que tem prótese peniana, é contraindicado fazer radiofrequência? É uma pergunta do Dr. Bari também. A haste, ela tendo componente metálico, é porque eu nunca tive na prática, tá? Então, eu fiquei aqui a pensar, porque assim, eu poderia fazer a aplicação nesse pênis se esse homem tivesse uma disfunção erétil ou se esse homem tivesse a placa fibrótica, né? Uma vez que ele já tem a prótese, eu não vou mais trabalhar a questão da função erétil, então eu não sei se eu traria isso como possibilidade terapêutica. E se ele fez a retirada cirúrgica da placa e fez colocação da prótese, eu também não vou vislumbrar isso para doenças de Peyronie, né? Para essa placa fibrótica. Então, pode ser que não tenha indicação. Eu precisaria entender como é essa prótese, sabe? Assim, porque as próteses que eu tenho mentais, mas eu não sei se elas são de fato todas assim,
Como a haste hoje ela é inflável, né? Ela é mais flexível do que a gente tinha aquelas rígidas, mas também tem umas mais simples que eu sei que tem componente metálico interno. Então eu vou responder assim, ó, se tiver componente metálico, Não pode. Eu diria que é contraindicado. Se não houver componente metálico, então eu precisaria estudar para entender qual é o componente da prótese, eu diria que a depender do que eu entender que a rádio pode trazer de benefício para esse paciente, talvez fosse uma aplicação. Tá. Mas deixo assim, se quando o paciente chegar, preciso estudar para entender que prótese é essa que ele tem e o que é que eu pensaria de aplicação terapêutica. Perfeito. Tem mais uma perguntinha aqui. Se a radiofrequência, pelo aumento da temperatura, pode aumentar a liberação hormonal do DIU de Mirena. Será que tem alguma relação? Eu não sei dizer. Ótima pergunta, Eu doutor realmente, Marinha arrasa. eu realmente não sei dizer, assim. Porque quando a gente faz a aplicação intracavitária, né, o máximo que eu vou alcançar para as indicações que a gente faz por temperatura vão ser 42 graus, né? 41 para 42 graus. Então, eu realmente não sei qual seria esse potencial de liberação. Se pode Pensando no aumentar aspecto... Aí a questão da indicação, com esse viés de pensamento, eu não ficaria segura para dizer. Pensando na questão, o pensamento, né, do DIU que a gente tendia a ter mais habitualmente, que é pela possibilidade de aumento de temperatura, lesão da região, né, de queimadura, alguma coisa assim, ou deslocamento até, eu penso que o Diumirena não. Mas se puder influenciar na liberação hormonal, então é alguma coisa que a gente precisa pesquisar mais sobre isso, sem sombra de dúvidas, assim, para ver o impacto. Será que quando essa mulher tendo febre, por exemplo, a gente poderia ter aumento, ter variação, né? Se a gente pensar que, sei lá, ela chegou a 39 graus, 40 graus, isso é alguma coisa que pode modificar? Se a gente tem essa resposta pensando num aspecto febril, se isso já foi estudado, talvez seja mais fácil da gente fazer uma correlação mental, mas que, é claro, não necessariamente vai funcionar de maneira igual, né? No aumento de temperatura generalizado e quando eu tô com a temperatura mais focalizada, assim. Tá, perfeito. É que o Dr. Barini é um pesquisador nato. Então, ele é maravilhoso. Ele traz várias questões pra gente pensar mesmo. Obrigada, Dr. Barini. Beleza. Olhares diferentes, né? Sobre a mesma coisa. Com certeza, com certeza. Ai, Alcina, adorei. Não sei se tem mais alguém que tem mais alguma pergunta. Eu acho que a gente respondeu tudo, acredito eu. Eu acho que foi maravilhosa. Muito obrigada para a gente falar um pouco sobre uma técnica tão nova, né? E tão promissora, acredito eu, dentro da fisioterapia, que precisa realmente mais estudos ainda, né? Para a gente conseguir né, ter mais protocolos, mais até todas essas linhas, né, de indicações mesmo, né, que parece que cada vez está aumentando, né? Então eu acho que é muito promissora, né? Ó, tem acho que uma última perguntinha aqui, ó. Vamos lá. Claudineia. Um paciente que tem incontinência urinária de urgência e também tem disfunção erétil, o que fazer nesse caso? Veja, amor, a pergunta tá geral, tá? É difícil de responder assim. Um ponto a disfunção erétil dele é decorrente de quê? É uma alteração metabólica, sabe? Ele tem um quadro de hipertensão arterial crônica, ele tem diabetes mellitus, ele fez uma cirurgia de prostatectomia. Qual é a razão dessa disfunção erétil, para ver se a gente acha plausível essa aplicação da radiofrequência para disfunção. Lembrando que a gente não tem evidência sobre isso, tá? É alguma coisa que a gente tem utilizado na prática e tem colhido resultados interessantes, mas a gente ainda não tem evidência suficiente sobre isso. E em relação à urgência, a gente também precisa analisar de onde vem essa urgência urinária dele. Tipo, é um paciente pós-prostatectomizado que passou 10 dias com sonda vesical. Eu vou pensar que a indicação dele para essa urgência vai ser muito mais neuromodulação, né, uroterapia, do que uma radiofrequência. Ou não, ele tem, porque ele já tem a urgência, sei lá, desde a infância,
ele acaba que tem uma musculatura hiperativa. Na musculatura hiperativa, como a gente falou mais cedo, a gente tende a ter uma resposta interessante para relaxamento muscular, não deixando de fazer o treinamento muscular para ele aprender a fazer esse relaxamento voluntariamente, porque a radiofrequência vai fazer inibição do fuso lá na hora, né, pela temperatura. Mas ele precisa aprender a fazer isso conscientemente também. Se ele tem uma urgência, porque o colo vesical dele ficou mais aberto por causa da cirurgia de prostatectomia, então a urina acessa esse colo vesical e dá a sensação do desejo miccional, aí se ele tiver bordas livres na cirurgia, não precisou fazer nenhum tratamento adjuvante à cirurgia, PSA está abaixo de 0,02, a gente tem todos os componentes que indicam alguma segurança para tratar esse paciente, a gente poderia ter a ideia, a hipótese, não tem isso testado também, tá? O estudo da incontinência urinária masculina pós-prostatectomia não foi diretamente para urgência, tinha componente de urgência desses pacientes, mas prioritariamente a incontinência mais importante era de esforço. Talvez a gente fazer a radiofrequência com essa ideia de produção de colágeno e não de relaxamento pode ser interessante. Ou ele tem urgência porque ele não consegue esvaziar a bexiga, porque ele tem uma hiperplasia prostática benigna. Aí a gente vai ter que tentar melhorar esse esvaziamento, mas enxugando gelo, né? Na ideia de que enquanto a próstata está grande, comprimindo, a gente vai acabar mantendo o quadro e se ele tiver uma hiperatividade muscular associada, pode valer a pena. Hipoteticamente, se esse colo não está abrindo bem, a gente poderia tentar uma intracavitária, mas a gente não tem estudo da intracavitária com a próstata presente, só com a próstata ausente. Então, tem que devagar muito aí, tem que ter mais informações dessa avaliação e da história do paciente para a gente pensar se ela pode ajudar ou não. Mas entendendo o que é que ela pode fornecer, a gente consegue pensar em indicações muito diversas, assim. Isso, na verdade, é só tem ficar uma receita de bolo, no né? efeito. Isso. Não tem. Perfeito. Ai, nossa diva Patrícia Lordello, um beijo que entrou aqui na nossa live. Já falamos de você. Sim. Ai, mas olha, muito obrigada, Alcina. Obrigada mesmo por toda a nossa, tanto conhecimento, tantas explicações. E foi um super prazer. Ó, já deu acho que mais de 1 hora a nossa live. Sério? Acho que deu 1 hora já. Eu acho que não. 9:06, foi. Olha lá. Eu achei que tinha 30 minutos. Que bom. E aí a gente vai, com certeza, a gente marca próximas, né? E vai estar gravado no Instituto. Então, legal. Aí a gente, mais pessoas vão poder ver depois e a gente trazer até mais perguntas. Eu passo para a doutora Alcina e a gente vai conversando mais. Um beijo, viu? Um beijo. Muito obrigada. Querida, obrigada. Viu, Alcina? Um beijo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.